Sejam aí bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos aí a este canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Davi Robson, sou professor, sou pastor, teólogo, formado em outras áreas do saber também, direito, filosofia. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a pedidos a respeito da chamada nova teologia, teologia do coach. Entendendo aí o coach como uma pessoa, o coach é uma pessoa, e o processo do coaching, que é levar alguém de um ponto até outro ponto. Então, digamos que o processo é você conduzir uma pessoa para outro ponto. É fazer com que essa pessoa saia de um ponto na sua vida e alcance um ponto mais elevado. Esse, digamos, é o processo. E existe a pessoa do coach, que é aquele que vai conduzir o processo, que vai diagnosticar o indivíduo, ver os seus pontos fracos, as suas dificuldades, potencializar esse indivíduo e fazer com que ele evolua no seu processo, estabelecendo ali metas, estabelecendo ali tudo aquilo que é necessário para que o indivíduo consiga superar-se. Óbvio que eu não vou ter nada contra esse processo motivacional, esse processo humanista, né? No entanto, quando falamos, ou se tentarmos falar de uma teologia do coaching, aí a coisa fica um pouco mais complicada para mim. Porque quando falamos de teologia, a gente está falando de hermenêutica, de sistemática, estamos falando dos pais da igreja, estamos falando de teologia paulina, estamos falando dos evangelhos, estamos falando do Antigo Testamento. E é óbvio, é impossível se fazer uma teologia do coaching à luz de uma hermenêutica bíblica. Volto a dizer que o coaching, para mim, é alguém que tem essa habilidade, esse potencial, e também até discute-se a questão da formação do coach. Então, o coaching, qual é a formação? É o curso que ele faz com outro coach. E aí, quase que a abordagem religiosa aí, né? A transferência de um para o outro, ou seja, você é coaching de um outro coaching, você pode então transferir o conhecimento de outra pessoa. Então existe esse elemento religioso. O coaching é um processo muito ligado à questão da performance, do culto performático. E se eu pudesse, e a minha percepção a respeito do coaching, desse processo, dos treinamentos, das ferramentas que se fundem ali com a psicologia, principalmente a psicologia rogeriana, a psicologia humanista, centrada na pessoa, né? São duas bases, são duas âncoras: o materialismo de um lado, o sucesso de um lado, e o sentimentalismo. E de fato a gente percebe nesses encontros de coaching, eu já fiz alguns encontros, muita emoção, muitas lágrimas, muita catarse, muito choro. E de fato esses coachings, eles conseguem trabalhar muito bem essa questão emocional, afetiva. É óbvio, eu não tenho nada contra, até porque nós somos seres emocionais. As nossas decisões, elas partem de um fundo emocional. Então hoje nós já sabemos que até as nossas decisões mais racionais, elas têm um fundo emocional. As nossas escolhas, elas todas se baseiam na emoção, e eu chego até a afirmar que as emoções, elas são criadas por Deus. Deus nos fez seres emocionais, nós temos capacidade de nos emocionar. E as emoções são um ponto muito importante na dimensão da humanidade, na dimensão do ser humano, e isso precisa ser evidenciado e precisa ser tratado. Agora, quando você lida só com as emoções, é que isso fica, para mim, que isso fica incongruente com a perspectiva da teologia. Então, respondendo aí ao pessoal, para mim é incongruente, não tem como você fazer teologia do coach, a não ser que você trate de uma hermenêutica bíblica diferente daquela que é considerada para nós a hermenêutica mais próxima, né, da intenção do autor, da intenção daquele que escreveu o texto. Então veja, o coaching para mim é um processo baseado no humanismo. Por quê? Porque ele ele tenta responder à vida, o indivíduo tenta responder à vida com a seguinte situação: eu posso, eu consigo, eu me supero. Então,
primeiro a ideia do sentir-se bem. É muito forte na ideia do coaching e no discurso do coaching a ideia de um indivíduo que se sente bem, que está bem consigo mesmo. E que a partir desse ponto ele consegue sair de um ponto e chegar até outro ponto. Então você tem uma forte ideia de que o indivíduo ele tem o seu poder nas suas mãos, de que ele pode. Portanto, é aquilo que eu chamo de teologia humanista, de ideia humanista, centrada no eu. Esta é uma hermenêutica, no mínimo, tendenciosa, no mínimo, extremamente perigosa. Eu lembrei aqui de um texto onde o apóstolo Paulo trata dessa questão, dizendo que muitas vezes as pessoas estavam valorizando muito mais esse discurso baseado no eu posso, que era aquilo que Paulo chama dos superapóstolos, né? E negando o evangelho da graça, inclusive Paulo coloca lá. Então há um perigo quando nós temos, por exemplo, superastros, superapóstolos seria no ambiente religioso, os mega eventos, os mega apóstolos, baseados todos muito na ideia materialista, sentimentalista. Por isso é que para muitos a teologia do coaching é, na verdade, a própria teologia da prosperidade, só que em outra roupagem. Uma roupagem um pouco mais psicológica, menos religiosa, um pouco mais voltada para as dimensões da psique. Em linhas gerais, gente, o coaching ele eleva um homem, ele eleva o indivíduo e ele diminui a revelação da Bíblia. Então, numa sociedade esvaziada como a nossa, em termos de autoridade, é muito difícil para mim aceitar uma teologia do coaching. É óbvio, eu posso entender o processo do coaching, eu posso até mesmo trabalhar dentro desse processo, é óbvio que se você pegar um livro de aconselhamento, se você trabalhar o aconselhamento, a mentoria, o discipulado, trabalhando de forma integral o indivíduo, você vai ser o coaching. Você vai ajudar aquele indivíduo a sair de um ponto para chegar a outro ponto. Você vai caminhar com aquele indivíduo lá. E você vai contribuir para a vida dele. Então esse é o processo do treinamento do coach. Para mim, isso já é algo que está envolvido na própria missão da igreja, no próprio trabalho do mentor, do pastor, do líder religioso. Então, é óbvio, né? Há uma linha muito popular, muito popularizada, uma psicologia chamada popular, de autoajuda, com relação aos conteúdos desse coaching. Do ponto de vista hermenêutico, há um discurso muito próximo da teologia da prosperidade, aquela ausência do discurso do pecado, por exemplo, que diminui o homem, aquela ideia muito mais reformada, para a presença de um discurso mais humanista. Eu acho legal no discurso humanista a responsabilização do ser humano. Ele é responsável pelos seus atos, suas decisões, ele pode ressignificar as suas emoções, mas por outro lado, eu acho extremamente perigoso esse esvaziamento da soberania de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus e a ideia de que nós não podemos absolutamente nada se não for por Deus e não podemos absolutamente nada a não ser pela graça de Deus. A graça de Deus é o nosso chão e o nosso teto. A graça de Deus é o que nos faz respirar todos os dias. Nós vivemos e existimos a partir da ideia da graça. Não está em nós esse valor, não está em nós. O discurso religioso do coaching é a ideia de que nós somos o centro do coração de Deus, de que nós movemos a mão de Deus, de que nós podemos mudar, inclusive, os planos de Deus. Então, dentro do conceito teológico, volto a dizer, isso, para mim, não se enquadra naquilo que estava na mente dos autores bíblicos. Portanto, qualquer tentativa de mudar esta ideia é uma alegoria, é uma interpretação que o autor dá ao texto, mas não é a interpretação, melhor dizendo, é a interpretação que o intérprete dá ao texto, mas não é a interpretação que o autor original quis dar ao texto. Porque naquele contexto do Novo Testamento, principalmente do Velho Testamento, há uma noção clara a respeito da soberania de Deus, da graça de Deus, do fato de que nós somos pecadores e de que Deus é um Deus absolutamente
Santo, e se não fosse por meio da graça de Deus, nós estaríamos todos perdidos. Vide aí Efésios 2, vide o Antigo Testamento, vide toda a Escritura se baseia exatamente nessa noção e nessa ideia. Portanto, eu não posso aceitar uma ideia de teologia do coach, uma ideia baseada no eu, numa revolução a partir da minha própria capacidade, da minha própria vontade, inclusive. Então eu estou mais para aceitar o coach como um processo, né? Não sei nem se eu digo terapêutico, porque discute-se aí no campo terapêutico a questão do coach. Na verdade, gente, existem vários coaches, vários tipos de coach. Esses dias eu estava vendo coaching quântico e outras formas de coaching. Então não se tem ainda um padrão, uma linha, uma direção com relação a esse tipo de coisa. Portanto, eu prefiro muito mais tratar com o aconselhamento bíblico, com a estrutura do aconselhamento bíblico, com as ideias do aconselhamento bíblico, e trabalhar as pessoas a partir da revelação de Deus, não da perspectiva humanista. Eu gosto da expressão de Lutero, né? Ele diz que o humanismo, presente na Igreja Católica, no contexto de Lutero, é exatamente a tentativa de tirar Deus da direção da história, da história pessoal de cada um de nós. Então, é um homem que quer ser senhor de si mesmo, é um homem que quer liderar a si mesmo, ser o líder de si mesmo. Então, o livre-arbítrio, que é a linguagem que Lutero usa, o que seria hoje o coach, para ele seria uma grande dificuldade, um grande problema. E eu também parto desse pressuposto aí, trabalhando um pouco a respeito da teologia reformada, a teologia de Lutero e outras teologias. Então, para a maioria das pessoas, essa nova teologia do coach vem substituir a teologia da prosperidade. Então, a teologia da prosperidade se baseava na ideia da promessa, né? Principalmente da fórmula repetitiva. Você repete as palavras e aquilo se torna realidade. A noção de fé do Kenyon, por exemplo, do Kenneth Hagin, aquela ideia das palavras repetidas. E o coach vem também trazendo essa ideia do materialismo e do sentimentalismo, como aí a ênfase do sucesso, a ênfase da bênção material, a ênfase em todas essas noções que o coach traz. Certo, gente? Então aí eu tô tratando dessa ideia do coaching a pedido de alguns amigos e alunos, e segue aí então o vídeo comentando com vocês a respeito dessa nova onda, dessa nova teologia que tem aí avassalado, entrado em muitas igrejas e praticamente feito com que todas as igrejas tenham aí o mesmo discurso. E se alguma igreja, muitas vezes algum líder, sai um pouco desse discurso tentando ter uma abordagem mais bíblica, ele certamente vai ter dificuldade, porque não é popular, né? Ele não será popular, ele vai ser alguém mais restrito a um público pequeno, que é o público que quer realmente uma teologia bíblica, uma teologia reformada, uma teologia mais consistente, uma teologia mais condizente com a Escritura. Certo? Dê o seu like aí, não esquece de comentar se você concorda comigo ou discorda. Entra aí, dá o seu like. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Compartilha se você acha que o conteúdo é relevante. E até o próximo vídeo.